Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, eu te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isso. O YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na terceira semana da Páscoa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não subia para ele com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinha chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão. Depois de o Senhor ter dado graças, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando os encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, este é um caso em que Jesus corrija as atitudes das pessoas, daquela multidão, porque em meio do caminho se desviou um pouco do primeiro momento, da primeira colocação espiritual, e compreendeu o caminho, ou melhor, empreenderam um caminho que não era o certo. Uma via mais mundana do que evangélica. Isso nós mesmos estamos nesse grande risco constantemente de também nós nos perdermos do caminho, irmos por um outro caminho e achando muitas vezes que nós estamos fazendo a vontade de Deus e que muitas vezes estamos sendo fiéis ao Senhor. Bom, amados irmãos, isto faz-nos pensar por muitas vezes na vida, quando começamos a seguir a Jesus, a ir atrás de Jesus, com os valores do Evangelho, e no mundo caminhando cheio de mundanos, né? Com ideias mundanas, sinais, buscando sinais, e acabamos nos afastando de algo mais temporal, mais material, mais mundano. Ou seja, nos aproximamos de tudo aquilo que realmente não é essencial para a nossa vida, para a nossa fé. Claro que precisamos disso, precisamos daquilo. Isso é óbvio que precisamos, é verdade, precisamos. Mas isso não pode ser o essencial. E o que tem sido essencial é exatamente isto. Talvez perdemos a memória daquele primeiro entusiasmo que tivemos
quando ouvimos falar de Jesus. O Senhor fez aqui que resgatemos o primeiro amor, a primeira intenção. Eu vejo tantas pessoas chegando na vocação, por exemplo, no seminário, com tão boa, reta intenção mesmo de servir a Deus, de doar a vida, todo esse discurso bonito e que deveria ser verdadeiro, e até foi verdadeiro, mas por conta da paixão do mundo, vai se desviando e acaba virando um funcionário da fé. Palavra que eu encontrei nesse momento, que veio na cabeça, um funcionário da fé. E é o que nós, sacerdotes, nunca podemos ser. Nenhum religioso nunca pode ser um funcionário da fé, porque a fé, a missão que parte da fé, ela tem que estar intrinsecamente ligado ao amor que você foi atingido. Não pela paixão ao poder, ao dinheiro e assim vai. Bom, enfim. Então hoje a palavra de Deus quer nos trazer aquele primeiro momento em que muitos foram saciados e que eu e que você tragamos aquele momento em que Cristo nos conquistou para Ele e que de fato saibamos restaurar essa vivência, embora estejamos atingidos pela convivência talvez de maus exemplos, onde o dinheiro, o poder está em primeiro lugar em muitas situações, sem julgamento nenhuma da minha parte, mas eu penso que muitas vezes nós religiosos, nós leigos, nós missionários, missionárias, precisamos estar atentos para nós não saborear somente aquele primeiro momento e ficar indo atrás de Jesus, para que Jesus nos conquiste para nós um poder. Eu acho que a gente torna-se pessoas incoerentes com o Evangelho de Nosso Senhor. Então que a palavra de Deus hoje possa nos ajudar enfrentando tudo isto que experimentamos, mas que possamos renovar um desejo ardente de servir ao nosso Senhor, porque sabemos que nada nos faltará quando de verdade estamos a serviço do Senhor. O Senhor providenciará tudo. E eu preciso vivenciar essa fé do desapego aos bens e me apegando à fé que remove montanha e que me faz seguir profundamente o ensinamento do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos dê a graça de servir a Jesus, seu único filho, adotivo, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, Mãe dos sacerdotes, Rainha do Clero, nos ajude a vivenciar a nossa fé, nosso desejo de ter a casa para cuidar de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.